ouvimos fala de uma tempestade, de um barco. E se nós parássemos para olhar tudo o que isso significa, é muita coisa. Nós criamos a mania de vir para a missa, ouvir a palavra de Deus, sentar, talvez ouvir uma homilia, alguma coisa, e voltar para casa às vezes do mesmo jeito que entrou na igreja. Hoje eu queria aproveitar que nós não vamos ter quermesse. Acabou essa missa, acabou tudo, até que tem muito mais gente do que eu pensava que deveria ter. Eu queria convidar você a ter a coragem de querer nessa noite descer do barco. Porque aquele problema que você tem vivido e trouxe para esta Santa Missa, pode ser nessa noite a experiência que Jesus queria que você tivesse. Porque muitas vezes nós vemos problemas, mas para Jesus não existem problemas, existem desafios. E nós vamos ver que tudo aquilo que é apresentado no Evangelho, mais do que talvez uma autoajuda barata, aqui é a palavra de Deus. E toda ela, nesse Evangelho especificamente, ele tem um sentido único. Por isso, eu queria que você se colocasse ainda de pé, fechasse os seus olhos no instante. Não preocupa com a pessoa que está do seu lado, ela não vai te roubar. Nós estamos em Goiás, não é no Rio de Janeiro. Desculpa você que está assistindo que é do Rio. Pensa só agora naquilo que Deus precisa fazer na sua vida hoje. E o Senhor te convida hoje a querer descer do barco. Porque muitas vezes, mesmo que o barco represente a segurança, represente a nossa casa, às vezes Jesus nos chama para enfrentar o mar. Por isso eu queria que você ouvisse a canção como uma oração que nós rezamos juntos, que não é simplesmente cantada, é uma oração que nós fazemos a Deus. Vai pedindo ao Senhor, revela, Senhor, e dá-me a coragem para descer do barco. E pede ao Senhor que nesta noite Ele venha falar com você. Vai cantando isso. Canta, canta. Você que sabe cantar, os músicos, é para cantar, meu filho, não é para ficar parado não. Isso mesmo, isso. Com coragem, vai, vocês descendo do barco. Se você souber e quiser, vai sussurrando como uma criança. A criança nas mãos do Pai. Hoje é dia dos pais e nós queremos rezar como filhos. Mais uma vez. Na tempestade, mesmo que se agite o mar, Te louvo. Te louvo em verdade. Mais uma vez, só isso. Mesmo na tempestade. mesmo na tempestade, Pensa que tempestade você tem vivido. mesmo que se agite o mar, Te louvo. te louvo em verdade. Mais uma vez, mesmo na tempestade. Isso, mesmo que se agite o mar. Te louvo. Te louvo em verdade. Canta para o Senhor, pois somente tenho a Ti. Somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. És a minha herança. Te louvo. Te louvo em verdade, pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo
Vai se assentando no seu lugar, sussurrando a canção. Mais uma vez. Peço que você olhe para mim agora. A palavra de Deus que nós ouvimos hoje é para ela dar para nós 4 passos fundamentais. Eu prometo que eu nem vou me delongar demais. Prometo ser breve. A palavra ela vai dizer para nós 4 coisas que são importantes para fazermos na vida. E nesse tempo mais ainda. E se muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, e se muitas vezes você participou da Santa Missa, e muitas vezes ouviu que nós devemos fazer a vontade de Deus, eu quero convidar você, porque muitas vezes nós não sabemos como fazer a vontade de Deus, porque por culpa nossa, nós padres, nós muitas vezes que estamos aqui falando, não te ensinamos a fazer esta vontade. E hoje eu queria dizer para você como fazer a vontade de Deus na sua vida. Só que é preciso que muitas vezes, para que nós possamos fazer a vontade de Deus de verdade, nós tenhamos a coragem de, diante da dificuldade, eu não olhar só o problema, mas eu ver um desafio. Eu preciso ter a coragem de querer descer do barco. Eu não posso ser, muitas vezes, acanhado ou acabrunhado como os outros discípulos, que ficaram escondidos e por medo, não desceram do barco. Porque todos os 12 podiam ter falado: Senhor, se és tu, permita que nós vamos ter aí contigo. Não, eles resolveram ficar caladinhos. E é assim que acontece na nossa vida. Quando a gente tem, na verdade, medo, a gente se cala diante daquilo que tem se vivido. Por isso eu queria convidar você a ver o que Pedro fez, porque é isso que acontece. E é engraçado que a primeira coisa que nós vamos ver no Evangelho é que Jesus obriga, eu gosto do termo obriga, porque essa é a tradução original. Obriga que os discípulos entrem no barco, mesmo que Pedro reclamasse, e vai obrigá-lo a entrar para remar com os outros. A primeira coisa que você vai aprender com Pedro: entrar no barco não quer dizer que foi ruim para Pedro. Quando muitas vezes nós temos problemas, é preciso que haja alguém que já viveu, já lutou e já venceu muitas vezes na vida, que possa nos orientar como vencer em cada situação. Muitos de vocês têm sofrido e passado dificuldades, porque muitas vezes você não tem buscado nas pessoas certas quem possa te ajudar. Pedro, quando entrou no barco, ele entrou porque ele tinha experiência, ele era pescador, ele sabia o que fazer, ele remava, ele sabia nadar, ele sabia tudo de barco, tudo do mar. Ele era profundamente conhecedor do que estava fazendo. Às vezes, na nossa vida, muitas vezes nós pensamos que as coisas que nos parecem difíceis são impossíveis de serem realizadas. E toda vez que você tentou realizar sozinho, é realmente impossível. Porém, quando Jesus diz: vem, e eu saio com coragem, aquilo que eu quero realizar, já não sou eu quem faço, é Jesus quem está comigo e realiza a obra junto comigo. Por isso, a primeira coisa é saber que há um tempo para que nós possamos aprender a nos fortalecermos. Mas mais do que isso, é aprender a dizer que para Deus nada é impossível. É aprender a levantar cada dia de manhã e dizer que tudo eu posso naquele que me fortalece.
é aprender a ter confiança de que se Jesus disse, vem, eu posso acreditar. Por isso, a segunda coisa que nós vamos ver é que Pedro justamente, ele não só sabia como fazer as coisas acontecerem, mas ele sabia animar os discípulos para saber como remar. Por isso, há um tempo e um momento, porque se Pedro quisesse remar sozinho, fazer tudo sozinho, não vai dar certo. E todas as vezes que você quis conduzir a sua casa, a sua vida sozinho, a gente tem a sensação de que parece que a gente começa a remar, vai remando, mas parece que a gente anda para frente, 2, 3 passos para frente e 3, 4 para trás. Porque muitas vezes falta para nós essa experiência de ter alguém que saiba como é que se faz. Pedro sabia o caminho. Então aprende que muitas vezes você tem vivido sofrendo, está escondendo as coisas, porque lá na sua casa não tem diálogo, falta conversa, falta uma série de coisas. É por isso que muitas vezes o seu barco não está indo para frente. Porque era para você ter a coragem de dizer, todos juntos, vamos. A segunda coisa que o Evangelho, ou melhor a terceira, é aprendermos que muitas vezes em situações difíceis, quem já venceu pode mostrar para nós o caminho para ajudar os outros. Pedro já tinha vencido. Ele já tinha enfrentado muitas vezes as tempestades, a tormenta, ele tinha passado por tudo isso, ele sabia como é que era fazer as coisas. Só que aí existe uma coisa que a gente tem muitas vezes dentro do nosso coração. É a certeza de que eu já sei fazer. E se acostumar e achar que tudo vai ser sempre do mesmo jeito. Quando a gente se acostuma com as coisas, e é engraçado que a gente se acostuma com as coisas de Deus, se acostuma com o conforto, se acostuma com tudo. Quando a gente se acostuma, a gente perde o horizonte daquilo que Deus poderia realizar na nossa vida, porque eu me acostumei a ter sempre as mesmas coisas e viver sempre do mesmo jeito. E se eu quero que as coisas mudem, quando eu digo mudança, meu irmão, eu não estou dizendo para você mudar para ganhar dinheiro, eu não estou querendo ensinar ninguém a ser rico, porque se fosse para pegar alguém rico, Pedro era um pobretão, que tinha uma indústria pesqueira e faliu, tinha 2 barcos, era sócio, ele tinha um monte de coisa, e acabou com tudo. Você não veio para a missa para aprender a ganhar dinheiro. Quando eu quero que a coisa muda dentro de casa, eu preciso querer ter coragem. E a coragem muitas vezes é para enfrentar aquilo que tem me atormentado. Por isso é engraçado que a quarta coisa que os discípulos nos apresentam, a última delas, é justamente saber que é preciso que a gente tenha coragem. E é engraçado que quando a gente começa a ter coragem para descer do barco, porque a palavra vai dizer, eu gosto desse evangelho, ele diz para nós, e eles remaram durante a noite, e por volta das 3 da manhã, horário é simbólico, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar, e quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados. E eu gosto quando o evangelho diz, a tradução diz originalmente, e eles gritaram aterrorizados, é um fantasma. E é engraçado que Jesus grita de volta, coragem, sou eu, não tenhais medo. É engraçado que o medo, ele faz isso. A gente começa muitas vezes temendo por causa de uma doença. Agora nós estamos temendo um vírus. Eu tenho certeza, se alguém tossir aqui, vai criar uma bola, né? Um vazio de gente. O Padre Natal sentava bem ali, bem aí onde você está sentado. Ele sentava bem aí, e ele vinha de manhã, e era engraçado que eu celebro a missa das 7 da manhã, e eu vi o Padre Natal, e era interessante que o Padre Natal, ele tossia, toda vez que ele entra na igreja, ele falta cuspir o pulmão.
Coitadinho, rezemos pelo Padre Natal que está doente. E é engraçado que cada vez que ele tossia, ia fazendo uma bola ali, né? O povo ia se afastando. No fundo, talvez alguns de nós não tenhamos medo da doença. A gente começa com o medo da doença, mas no fundo, nós tememos a morte. Os discípulos não tinham medo da noite, eles tinham medo da escuridão. Eles não estavam com medo da chuva, que é gostosa para dormir, mas eles estavam com medo, era da tormenta que estava muito forte e que o barco afundasse. Eles não tinham medo de perderem o barco, eles tinham medo de perderem a vida. E é engraçado como o medo faz com a gente. Ele faz com que a gente às vezes comece a enxergar o que não existe. Se eu perguntar aqui, quem vai no banheiro de noite? Talvez um monte de gente levante a mão. E é engraçado quando a gente vai no banheiro, em algumas casas é assim, né? Você tem a luz do banheiro acesa, a luz do corredor, e se a sua casa, você tem que passar pela sala, é muito interessante. Que você passa na sala, tem umas pessoas que passam na sala assim, correndo, né? Desesperado, com medo de alguma coisa. Pior de tudo que tem gente que passa e olha para ver se não tem ninguém sentado no sofá. É assustador. E é engraçado que é tudo produzido pela nossa cabeça. O medo faz com que eu veja, às vezes, aquilo que não existe. Às vezes até o Rafael, né? Quando fecha a igreja, ele sai correndo porque ele escuta qualquer barulho e fica com medo. Está fechando a igreja, está com medo, porque está escuro. Eu queria dizer para você, nós não podemos ter medo daquilo que a gente não vê, porque uma alma não vai fazer nada com você. Agora tenha medo daquilo que se vê. Tenha medo das pessoas que muitas vezes podem fazer aquilo que não devem. É engraçado que Pedro, quando ouviu Jesus dizendo, sou eu, ele imediatamente disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo caminhando sobre as águas. E era engraçado que Pedro, ele decidiu, com coragem, ele saiu do barco e ele começou a pisar no mar. Assim é a nossa vida. O mar, ele representa os problemas que você está vivendo. E enquanto você ficar acabrunhado dentro da sua casa, relutante, pensando no que você tem que fazer, nada vai se resolver. Alguns de nós queremos empurrar essas situações com a barriga, como se fosse uma bola de neve, e o pior vai acontecer, porque quanto mais eu empurro a dificuldade, mais eu empurro o problema, mais eu empurro a situação que eu estou vivendo, às vezes no casamento, com os filhos, com tudo isso, maior vai ficando o problema, e mais difícil de eu resolvê-lo. Por isso Jesus chama Pedro para sair. E é engraçado que Pedro sai e começa a caminhar, e ele vai firme. É alguns de nós caminhando com Deus. A gente até caminha bem. O problema é quando a gente começa a sentir que o vento começa a aumentar. Que é engraçado que alguns, quando começam a caminhar com Deus, rezar o terço, participam da missa, estão confessando, são pessoas que começam a ser de Deus, parece que em vez de diminuir as dificuldades, os problemas fazem aumentar. Parece que chega uma doença em casa, tem um problema, alguma coisa acontece. Eu me lembro, nunca vou esquecer, ano de 2013, já tinha sido ordenado padre, 2014 talvez, e eu fui fazer uma quarentena de São Miguel. E eu me lembro que eu comecei a quarentena, rezei os primeiros 10 dias, assim, estava firme mesmo. Agora vai, acendi a vela, São Miguel, água benta. No 10º dia, nunca esqueci, a minha mãe infartou. O 3º infarto. Ela infartou em São Paulo, eu estava morando em Nerópolis. E era engraçado que, por mais que eu tivesse confiança em Deus, tivesse rezando, naquela hora eu fiquei com medo, porque a notícia que me chegou é, vem depressa que sua mãe está em coma. Eu falei, puta, agora vai morrer mesmo, né? 3º infarto, não escapa não, vai morrer mesmo. Eu já saí daqui e não tinha avião, eu fui de ônibus,
Andei 18 horas para chegar em casa, ou melhor, no hospital, às 5 e pouco da manhã. É engraçado que o médico brincou comigo. Eu entrei, pedi para entrar, porque era padre, no hospital, para dar unção. Fui dar unção na minha mãe morrendo de medo, porque até então todo mundo que eu ungia era para capotar. Morria mesmo, não tinha jeito. Nunca esqueci, dei unção num senhor da Santa Casa. O homem tinha entrado no ambulatório. A freira pediu para mim: padre, dá unção para ele, já é um velhinho. Era só um exame de rotina. Ungi ele 2 horas, 5 horas o velho morreu. A hora que eu entrei para dar unção na minha mãe, a primeira coisa, a pessoa que veio na minha cabeça foi esse homem. Eu falei: pronto, agora eu acabo de matar minha mãe. Certeza. Eu tentando ver se eu arrumava um outro padre, tentando ligar para ver se alguém ia lá e dava unção para ela. Dei unção. E foi engraçado que eu dei unção e falei assim: benção, mãe. Eram 5 e pouco da manhã. Engraçado que o médico disse para mim: você vai ficar aqui até ela sair da UTI, porque eu falei com ela às 5 e pouco da manhã em coma. 6 horas da tarde ela estava sentada na cama jantando. Ela tinha voltado como se ela tivesse dormido todos esses dias. E o médico disse: você não é um remédio de beber, é um remédio de ver. Então todo dia você vai ficar com ela aqui na UTI. E é engraçado, foi 5 dias, depois fiquei mais 10 dias com ela no quarto, depois mais 25, quase 30 dias em casa, até ela se restabelecer. É engraçado que muitas vezes, por mais que a gente tenha medo de fazer as coisas, eu vou ter que muitas vezes ter coragem. Só que se eu não tiver, e eu não tiver a coragem de descer do barco, e muitas vezes olhar para Jesus, e olhando para Jesus, e ir até aquilo que Jesus me disse para fazer, eu não vou conseguir mudar as coisas dentro da minha casa. Se muitas vezes lá na sua casa as coisas não estão funcionando, não é porque muitas vezes não deu certo, é porque muitas vezes nós estamos desviando o olho de Jesus. Você está olhando para tudo, menos para o essencial. Nós temos o hábito de muitas vezes dar muito valor para as situações que estamos vivendo e para os problemas que temos. E às vezes a gente fica assim aterrorizado, não com medo, mas aterrorizado com aquilo que tem acontecido. E eu queria convidar você a ter coragem de descer do barco, mas caminhar olhando para Jesus, porque quando não caminho olhando para Jesus, a palavra vai dizer: e Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo. O problema na vida da gente é assim: quando eu começo a caminhar bem, é quando eu começo muitas vezes a achar que eu já estou pronto, eu tiro os olhos de Jesus e começo a olhar outras coisas. E quando a gente tira, a gente começa a afundar. E eu achei interessante que o texto do Evangelho vai dizer para nós que ele gritou: Senhor, salva-me. Pergunto para vocês, tem algum pescador aqui? Algum pescador? Alguém que pesca aqui? Levanta a mão quem pesca. Tem nenhum pescador aqui? Só um? Oh, ainda bem que você pesca. Vocês já pescaram com barco, não pescaram? Já alguém pescou? Para entrar no barco, no mínimo um colete, né? Você tem que saber boiar, não pode ser pedra para afundar, para ir para o fundo do rio. Pode? Agora vamos dizer que você pegou um barqueiro que é experiente. Já pegou barqueiro experiente, pegou? O barqueiro sabe nadar? É engraçado. Eu acho que eu nunca vi um pescador que não soubesse nadar. Agora, Pedro, ele era pescador, tinha vários barcos, sabia nadar, já tinha andado sobre as águas. Mas quando ele começou a afundar, ele preferiu, ao invés de tentar fazer tudo sozinho, como ele sempre fez, ele preferiu gritar: Senhor, salva-me. E é interessante que até no seu grito, o centro não está em salva-me, Senhor, em mim, está em Jesus. Senhor, salva-me.
Muitas vezes quando a gente vai pedir ajuda para Deus, a gente não tem gritado muitas vezes como deveria ser. A gente quer colocar a gente no centro, a minha situação, o meu problema, e eu acho que é meu, quando na verdade eu deveria ter a coragem de gritar como Pedro: Senhor, salva-me. E diante daquilo que Pedro estava vivendo, é interessante que Jesus, a palavra vai dizer, imediatamente estendeu a mão, segurou Pedro. Pergunto para você, eu queria que você se colocasse no Evangelho, dentro desse Evangelho. Pensa se eu fosse Jesus. Eu podia ser Jesus, não podia? Eu sou bonito, né? Eu sou lindo, não sou bonito. Eu me sinto lindo. Eu sou bonito, eu podia ser Jesus. Eu seria um Jesus lindo, maravilhoso, não seria? Apesar de alguns acharem que eu sou truculento. Isso é tudo intriga da oposição, um bando de infeliz. É mentira, eu sou uma pessoa boazinha, calma, tranquila, em paz, zen. Sou super zen, eu falto levitar. Agora pensa só se eu fosse Jesus. Você está afundando. Alguns de nós, tinha alguns Jesus aqui que se eu olhar e apontar, os caras não iam estender a mão para salvar Pedro, ia chapar a mão na cara de Pedro e falar: bem feito, você não quis andar sobre as águas? Agora vai para você aprender, deixar de ser besta. A gente quer fazer isso. A gente toda vez que tem razão, a gente quer ir à forra. A gente não aceita só ter razão, a gente quer falar que a gente sabe mais, que a gente é melhor, que a gente é mais bonito. É engraçado que Jesus, Ele não tem essa mentalidade nossa. Ele primeiro estendeu as mãos, e a palavra diz, Ele segurou Pedro, e depois Ele disse: por que duvidastes? É engraçado que Ele sempre nos faz a pergunta: homem fraco na fé, por que duvidastes? Se Jesus mandou você descer do barco, ir até Ele, porque muitas vezes a gente tem medo. Porque muitas vezes a gente quis caminhar nas águas, mas sem ter a presença de Jesus na nossa vida. Porque é engraçado que a palavra vai dizer: e assim que ele subiu no barco, o vento se acalmou, os que estavam no barco prostraram-se diante dele e disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. O barco é a nossa casa. E toda vez que Jesus está dentro do barco, por mais que eu passe por muitas dificuldades, Jesus está lá dentro. Mesmo que seja dormindo, do jeito que for, Ele está lá. E o barco que tem a presença de Jesus, ele não vai afundar. Mas todas as vezes que você saiu sem ter Jesus, o barco afundou. O barco fez água, sempre teve problema. Porque muitas vezes faltou não a presença só de Jesus, mas faltou aquela palavra que faz a diferença. Aprender a agradecer a Deus. Aprender a olhar para Jesus e quando for preciso dizer: Senhor, salva-me. Mas muitas vezes dizer: Senhor, obrigado por tudo que fizeste. Eu queria convidar você para nós encerrarmos mais uma vez, você ficar em pé. E eu queria que você pensasse agora na sua família, no dia que você viveu hoje, Dia dos Pais. Talvez nós vivemos alguns distantes, alguns perto, alguns almoçaram com os pais, alguns só ligaram. Mas eu queria que você se lembrasse de quantas vezes, com esse pai, com essa família, você sentiu que o barco parece que ia começar a querer afundar. E ao invés de você sair reclamando, desesperado e resmungar com Deus, quantas vezes você parou para tentar olhar a situação e dizer para Deus: obrigado, Senhor. Obrigado, porque se o Senhor permite que eu viva tudo isso, mesmo que seja uma situação de morte, de doença, mesmo que eu tenha perdido alguém nesse tempo de pandemia,
Mesmo que tenha sido difícil, eu aprendi a olhar para cada situação, e eu aprendi a tentar entender ou tentar saber o que Deus quer me ensinar com isso. Porque se muitas vezes eu chorei sozinho, escondido e com medo, foi porque muitas vezes faltou eu ter a coragem para dizer obrigado, Senhor. Faltou a coragem para descer do barco, olhando nos olhos de Jesus e caminhar sobre as águas. Eu queria que você, se você quiser rezar, feche os seus olhos e tenta se lembrar dessas situações que você viveu, e talvez esse ano que muitos de nós falamos que é um ano perdido, é um ano que se perdeu. Alguém talvez perdeu familiares, perdeu emprego, perdeu empresa, está com dívida, e talvez a gente tenha se desesperado. É hora de você, talvez que esteja afundando, gritar para o Senhor, estender as mãos e dizer: Senhor, salva-me. Por isso eu convido você a fazer da canção o seu louvor a Deus, o seu louvor nessa noite. Se você souber, cante isso, vá cantando. Te louvo. Mais uma vez. Mesmo na tempestade, Mesmo que se agite o mar, mesmo que se agite o mar, te louvo. te louvo em verdade. Pois somente Somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. És a minha herança. Te louvo. Te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, mesmo na solidão, te louvo. te louvo em verdade. Mais uma vez, mesmo longe dos meus, Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. eu queria que você prestasse atenção. Nós cantamos mesmo longe, e é engraçado que nós estamos vivendo isso, mesmo na solidão, que alguns de nós vivemos às vezes diante daquilo que temos passado, porque eu tenho certeza que muitos pais, mães, não podem falar tudo para os filhos, pode? E quanta solidão às vezes, quantas vezes eu quis ou queria nesse ano ter alguém para falar, conversar, poder estar do lado, e eu não tive. E muitas vezes Deus te espera para ouvir você falar. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse aí do seu coração, de coração para coração com Deus, e contasse para Ele o que é essa solidão que você tem vivido. O que é estar longe dos seus, num dia igual hoje, longe. E pede para o Senhor: Senhor, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. É isso que nós queremos. E dá-nos, Senhor, coragem para descermos do barco. Para encerrar, cantemos: pois somente tenho a Ti. Pois somente eu tenho
Te louvo. Em verdade. Mais uma vez, pois somente Eu tenho a ti. Tu és Senhor. És a minha herança. Te louvo em verdade. Ao voltar para sua casa hoje, eu queria te fazer uma proposta. Você que está vivendo a solidão, passou um dia dos pais, às vezes, sozinho. Às vezes a gente pode se fazer presença de várias formas. Liga, uma mensagem. Eu nem sempre preciso estar lá para pegar, mas eu posso me fazer presença de um monte de jeito. Eu queria convidar você a não viver na solidão. Aproveita aquilo que Deus já te deu. Às vezes o telefone, faz alguma coisa, mas tenha coragem de descer do barco, porque se você não descer, quando o Senhor te chama, vem, você vai ficar como os outros discípulos, que queriam saber como é que ia andar sobre o mar, mas nunca vão poder saber, porque eles preferiram ficar escondidos, com medo, no barco. Eu queria convidar você, para a gente saber amar, é preciso se expor. E para se expor, eu preciso descer do barco. Desce do teu barco, porque o Senhor está te chamando. Vem. E se Ele te chamou, olha para Ele. Olha para Ele e esquece o resto. Olhando para Ele, caminha na direção do Senhor. E você vai poder ver, assim como o Senhor falou, nada é impossível para Deus. Por isso, olhando para o Senhor, vai caminhando e descobre como é andar sobre as águas da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.